Você compra um produto, cria toda uma expectativa, mas na hora de recebê-lo em casa, vem a surpresa. Não é aquilo que você esperava. Ou muitas vezes ele até vem com defeito. O seu direito nessa hora é o tema da nossa discussão desta quarta-feira aqui no Bom Dia Pará. E quem nos ajuda é o advogado Denis Verbicaro. Bom dia, doutor. Bom dia, João. A gente pediu ajuda do pessoal de casa, né? As perguntas são muitas, as dúvidas. Começo aqui pela Cláudia Rebelo, que conta um pouco a história dela. Nós compramos uma câmera digital em maio de 2012 pela internet e quando abrimos a embalagem, fomos testar a mesma, ela desligou, não ligou mais. Desde então, estamos ligando e passando e-mail para a loja. Eles dizem que vão coletar o produto na casa dela, mas até hoje não foi coletado o produto e nem estornado o valor da compra. Já pediram cancelamento e estorno. Todas as vezes que ligam para a loja, eles marcam uma data diferente e nada acontece. O que ela pode fazer aí, nesse caso, a Cláudia Rabelo? João, a compra à distância é uma das modalidades que mais cresceram nos últimos anos. Na verdade, nesta situação concreta, ela deve fazer o registro formal dessa insatisfação através de um e-mail de contato com a empresa e, posteriormente, adotar uma providência ou na esfera administrativa, junto ao PROCON, ou na esfera judicial. No caso, juizados especiais exigindo o cumprimento forçado da obrigação, ou seja, a substituição do produto por um em adequadas condições de uso. Olha só aqui, o Márcio Souza do Marco quer saber o que ele se pode fazer quando a transportadora não aparece para recolher o produto e outro deve ser entregue. Ou seja, houve um problema, né? E aí a empresa se comprometeu em fazer o recolhimento do produto com defeito e entregar um novo. Isso não aconteceu. O que ele pode fazer? Essa responsabilidade de fazer o transporte e o recolhimento é da empresa que vendeu. Se ela terceiriza o serviço e o serviço não é executado de forma satisfatória, ela responde pela má execução deste serviço. Então, ela tem que dar uma satisfação ao consumidor no sentido de cumprir os prazos que ela estabeleceu para a realização dessa medida, sob pena deste consumidor requerer a própria rescisão do contrato, com devolução do que pagou, mais perdas e danos, que seria cabível. Ali na Portal diz que comprou em meados de maio deste ano porta-retrato por um site de compras coletiva, mas ainda não recebeu o produto. No site de acompanhamento da compra, ela viu que a mercadoria foi entregue em Minas Gerais, mesmo ela tendo cadastrado o endereço daqui de Belém. O que ela pode fazer nesse caso aí? A compra pela internet, a compra virtual, apesar de apresentar certas comodidades, como a variedade de preço, ela ultimamente tem gerado aí uma grande preocupação do consumidor, principalmente com relação à questão de prazo de entrega. Grandes sites já foram suspensos de funcionar por medidas administrativas do PROCON e, neste caso específico, ela tem a possibilidade de exigir, através de um central de reclamação, através de um contato direto com a empresa, uma compensação por essa demora ou, se não for atendida, recomendo a via judicial. Valdinei da Silva conta uma história, ele é lá do bairro Duna. Ele diz que ele fez uma compra pela internet de um armário para a cozinha utilizando o cartão de crédito, mas a empresa não cumpriu o prazo de entrega. Ele tentou entrar em contato, mas o telefone repassado pertence a outra empresa de mesmo nome que nada tem a ver com essa compra. Tentou cancelar a cobrança das prestações através do cartão de crédito, mas o atendente disse que nada pode fazer, que se ele não pagar o boleto, ele vai ficar com o nome mesmo com restrição, com o nome sujo. O que ele pode fazer nessa situação? A pergunta do telespectador evidencia um outro problema recorrente no comércio eletrônico. É a questão de empresas clandestinas que se passam por empresas idôneas, vendem e não cumprem prazos, não entregam e não tem nenhuma referência que favoreça ao consumidor identificar quem é o responsável por aquela transação. Neste caso, a recomendação que a gente faz ao consumidor é que ele busque se certificar se a empresa é uma empresa idônea, se ela não tem reclamações. A própria internet ela favorece esse tipo de identificação. Vai no site de busca, dá uma olhada. De busca, verifica se existem reclamações nesse sentido e junto à administradora do cartão de crédito, que ele fez a compra, ele pode imediatamente requerer a suspensão daquele desconto, alegando o desfazimento do negócio por quebra contratual imputada à empresa. O Augusto Fernandes do Parque Verdes fez uma compra por um site, mas não recebeu o produto nem foi ressarcido. A empresa chegou a ser impedida pela Justiça de funcionar, mas agora já está no ar novamente. O que pode ser feito para que novas pessoas não tenham prejuízos como ele pergunta.
Olha, no âmbito coletivo da tutela, seria interessante que o Ministério Público e outras entidades legitimadas a agir na defesa coletiva do consumidor propusessem ações civis públicas no sentido de obrigar as empresas a terem um padrão de qualidade no atendimento, não apenas na venda, não apenas na prestação de informações fundamentais para a compra, mas principalmente no pós-venda, que é onde identificamos a grande maioria das reclamações, ou seja, o consumidor tem problemas com atraso na entrega, a transportadora que não recolhe o produto, enfim. Essas questões poderiam ser tratadas numa ação coletiva e que todos os consumidores acabariam sendo beneficiados, ao invés, tem um efeito muito mais eficaz e muito mais efetivo do que uma ação individual de um consumidor ou de outro. Tem um caso aqui da Edilene Oliveira, de Canudos, que disse que comprou um telefone e deu problema, pediu para que fosse feita a troca. Foi feita a troca, o outro telefone também voltou com um problema. Então, na maioria dos casos, a regra é, sendo desrespeitado, procure seus direitos, procure o PROCON ou mesmo o juizado. O juizado e não hesite em reclamar, porque é uma forma de você estabelecer aí um padrão de qualidade e que aquela condenação judicial tenha um efeito pedagógico. Muito obrigado, doutor Denis. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Obrigado também a todo mundo que participou aí, que colaborou com a gente aqui no nosso quadro Questão de Direito desta quarta-feira.